Eu vendo as meninas ministrar a dança, essa última dança, veio um filme na minha mente. Quando eu dancei essa dança, quando eu era muito jovem ainda na igreja. Eu, pastora Juliana, as meninas da igreja, as mais velhas, as mais antigas. E é muito lindo a gente ver quando a gente adora em espírito o Senhor. E é muito bom a gente trazer boas lembranças de quando a gente está na casa do Pai. Obrigada, Vanessa. Quantos acharam? Digam amém. Amém ou não amém? Vixe, tão fraquinho. Lucas, capítulo 19, primeiro. Eu tinha falado Zaqueu, foi? Perdoa, queridos. Eu achei que os irmãos estavam bem de Bíblia. Vamos lá. E os irmãos estavam esperando. Edita isso, tá, Valdirene? Amém? Glória a Deus. Tem um povo mais maravilhoso aqui nesse lugar, não tem não? Vamos ler a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém? Toma teu assento. Fica ligado com o Pai intercedendo por mim. Amém? Baixa a tua cabeça aí, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Pai, fala, Pai, conosco, Pai, queremos ouvir, Pai, a Tua voz. Deus, fala no nosso coração, queremos sair daqui, Pai, cheio, Pai, da Tua palavra, impregnado na nossa mente, Senhor. Faz, Pai, uma transformação, Pai, completa nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Querido, essa passagem de Zaqueu, muito, muito, muito conhecida, era um homem pequenininho, que queria ver Jesus. O homem pequeno, mas pastor, era só porque ele era pequeno, não. Ele tinha um anseio, ele tinha um desejo de ver quem era Jesus. Imagina alguém falar muito de alguém para você, você fica curioso. Mas quem será essa pessoa? Como é que ela é? Como é que ela vai agir se ela me ver? Zaqueu teve essa oportunidade. Eu fico imaginando, quando nós queremos se aproximar de alguém, e está aquele fluxo enorme de pessoas, dificilmente a gente consegue chegar ali. Dificilmente a gente consegue acesso, né? Quem já foi em algum show, algumas coisas grandes, para você chegar até na parte da frente, você tem que sair empurrando 1000 pessoas. É bem complicado. Mas Zaqueu, por ele ser pequenininho, ele não se amedrontou. E ele pensou: eu vou fazer diferente. Já que eu não posso ver por aqui por baixo, eu vou subir e assim eu vou conseguir ver Jesus. Olha só a estratégia que ele usou. Eu não vou conseguir ver Jesus aqui, porque a multidão é bem maior do que eu sou pequenininho, mas eu vou ter minha estratégia. Acredito que todos nós temos uma estratégia quando queremos conseguir algo. A gente dá um jeito, a gente faz alguma coisa para a gente conseguir algo. E ele tinha esse anseio. Ele falou assim: eu quero ver, é o meu desejo ver. Eu quero ver Jesus. Até então, querido, era só um desejo em ver Jesus. Era só ver, era só isso que ele queria ver. Jesus ia passando naquela cidade, então ele ouve que Jesus ia passar ali. Ele falou assim: então, vou subir. Esse dia eu estava com meu esposo ali no parque da cidade, e eu passando com ele, e eu vi uma árvore cheia de espinho.
E eu toquei na árvore. A árvore era de cima e baixo, cheia de espinho. Não era aqueles espinhos fininhos, como árvore de pupunha, não. Eram os espinhos bem grossos na árvore toda. E eu fui lá e eu fui tocar. Curiosa, né? Eu falei, meu bem, sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei de Zaqueu. Subindo numa árvore dessa, cheia de espinho grande. Não era aqueles médios, não, eram uns grandes assim, ó. Falei, imagino ele querendo ver Jesus subindo nesse troço aqui. Eu tenho certeza que ele sentiu dor, queridos. Porque ninguém vai subir sem sentir dor numa coisinha que está te espetando. Mas ele falou assim, eu vou subir. Eu quero ver Jesus. Eu fico imaginando eu e você quando nós aceitamos a Jesus. Quando alguém ficava falando para a gente, olha, existe uma que vai mudar a tua vida. Olha, existe alguém que ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que ele transforma. Ao mesmo tempo que a gente rejeitava Jesus, a gente tinha aquela curiosidade. Mas será que ele faz isso mesmo? Será que ele muda vidas? E ficava aquela dúvida no nosso coração. Não, eu não quero Jesus agora não. Mas lá dentro, será que Jesus pode mudar a minha história? E eu fico imaginando Zaqueu, pensando, filosofando um pouquinho aqui, e ele falando, será que Jesus pode mudar a minha vida? Será que Jesus tem alguma coisa boa para mim? E a palavra de Deus diz, queridos, que quando Jesus ele passa, ele olha para cima, e quem é que ele vê lá em cima? O Zaqueu, o pequenininho, aquele que ninguém gostava dele, todo mundo tinha ódio de Zaqueu. Ele cobrava impostos altíssimos. O povo não gostava dele, não. E eu fico imaginando aquele povo. Primeiro nós vamos pressionar aqui para ele não ver Jesus. Ele não vai ver. A gente não gosta dele. Mas Zaqueu é esperto. O meu pastor falava bem assim para mim. Que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. E eu fico imaginando Zaqueu. Olha, eu posso ser pequenininho, mas eu tenho uma inteligência boa. Eu posso ser até pequenininho, mas eu vou conhecer alguém que é bem grandão. Tem um louvor de criança que fala bem assim, ó. Eu posso ser pequenininho, pequenininho, mas o meu Deus é tão grandão, é tão grandão, é tão grandão. Queridos, e quando ele sobe naquela árvore, eu fico imaginando que ele nunca ia achar que Jesus fosse olhar para ele. Porque Jesus, ele estava aqui, ó, olhando aqui para a multidão, curando, fazendo um monte de milagres. O que Jesus tinha que olhar para cima? Talvez você fale bem assim, será que Jesus vai olhar para mim? Eu estou com tanto problema, tanta dificuldade, lá em casa não está legal. Será que Jesus vai pelo menos parar e olhar para mim? Eu quero te dizer hoje que Jesus ele vai olhar sim para ti. E não vai ser amanhã não, vai ser hoje. Você crê nisso? Vai ser hoje. Então Jesus andando, e eu fico imaginando a cena, Liane. Jesus andando, Jesus me cura, Jesus me salva. E aquelas pessoas ali, o Zaqueu pequenininho, tadinho. Não vou conseguir ver. Essa multidão aqui não vai me deixar ver. Esse povo nem gosta de mim. E se eu gritar, então, vou me macetar aqui. Mas ele, ó, vou subir em cima de uma árvore. Aqui ninguém vai me perturbar. Então ele sobe. Eu fico imaginando o anseio do coração dele para ver quem era Jesus. E ele sobe. Jesus, queridos, quando tu tem algo no teu coração e você quer vê-lo, ele faz de tudo para se aproximar de você. Ele faz de tudo. É ele que sonda os nossos corações. É ele que vê a intenção do nosso coração. Quando Zaqueu estava lá em cima, Zaqueu falou assim, ele nunca vai me ver, mas eu vou ver ele. Eu vou olhar e vou ver ele passando e está tudo bem, já vi Jesus. Só que Jesus, ele não dá um pouquinho assim para a gente da presença dele, ele dá tudo. Sabe? Jesus, ele dá tudo. A presença dele preenche. Jesus passando ali, ele olhou, Zaqueu, desce depressa. Eu fico imaginando aquele homem ali, como assim? Ele sabe meu nome.
Ele sabe meu nome. Sim, Jesus, ele sabe o teu nome. Ele conhece tudo sobre você. Assim como ele olhou para Zaqueu e falou assim: olha, Zaqueu, eu te conheço, desce. Todo mundo pode te recriminar, mas eu não. Todo mundo, Zaqueu, pode olhar torto para você, mas eu não. Desce. A alegria que aquele homem teve, queridos, em ver Jesus. Eu fico imaginando a felicidade daquele pequenininho, daquele baixinho, daquele que todo mundo odiava ele. Falou assim: olha, porque logo que ele foi olhar para Zaqueu, por que podia olhar para mim? Eu estou aqui embaixo, eu estou aqui, ó. Mas não, Jesus direcionou o olhar dele para aquele homem, que era odiado por muitos. Aquele homem que ninguém gostava dele porque ele cobrava aqueles impostos. Mas Jesus, ele nos olha com um olhar diferenciado. E olha só, quando Jesus fala para ele descer, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Qual era o desejo de Zaqueu? Era só ver Jesus. Para ele isso ia bastar. Para ele isso já estava bom demais. Só que Jesus, querido, ele nos surpreende. Ele fala assim: olha, hoje eu vou lá para a tua casa. Será que o anseio do teu coração está mesmo em ver Jesus? Porque se você falar assim: olha, eu quero ver Jesus, Jesus, ele falou assim, ele vai entrar. Sabe por quê? Quando eu falo eu quero ver Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração. Eu estou falando: Jesus, eu não quero só isso. Eu quero mais para mim. Eu quero, Senhor, eu quero muito mais. E Jesus pega e fala assim: olha, hoje, eu vou lá para dentro da tua casa. Eu vou lá para dentro da tua casa. Quando Jesus entra nas nossas casas, querido, muitas pessoas falam assim: olha, eu não acredito na mudança que Deus vai fazer na vida disso daí não. Porque isso daí é tão pecador. Isso daí é tão pecador. Deixa eu te colocar algo aqui para você aprender com Zaqueu. Não olhe para a multidão. Fixe seu olhar em Jesus. Fixe o seu olhar em Jesus. A multidão, querido, ela vai te paralisar a todo momento. A multidão, ela vai querer a todo momento te paralisar. Ela não vai querer que você se aproxime de Jesus. A multidão muitas vezes te paralisa de uma certa forma que até te enferma. Mas quando você se aproxima de Jesus, a história é outra. Que Jesus, ele traz cura, ele traz perdão, ele traz salvação para dentro da nossa casa. Foi o que aconteceu com a vida de Zaqueu. Quando ele desce naquela pressa, Jesus já fala para ele assim: ó, eu vou lá para a tua casa, hoje eu vou dormir lá na tua casa. Eu fico imaginando o impacto de Zaqueu, o homem pecador, que ninguém gostava dele, e Jesus falou assim: olha, eu me ofereço hoje, eu vou dormir lá na tua casa. E aí, qual era a tua reação? Jesus, mas lá na minha casa. Eu fico imaginando Jesus se oferecendo para ir lá para a tua casa. Aí você fica: mas Senhor, sabe o que é? É porque tem uma louça suja ali. Ai, Senhor, porque não deu tempo de eu arrumar a casa. Ai, Senhor, a varanda está toda suja, não tem nem comida lá em casa, Senhor. Ai, meu pai, está faltando algumas coisas. Zaqueu não se preocupou com isso não, queridos. Zaqueu não se preocupou com essas coisas. Talvez eu e você que somos mulheres ficaríamos muito, muito preocupadas. Meu Deus do céu, o que eu vou oferecer para Jesus? Jesus disse que vai dormir na minha casa, mas Senhor, será que... Meu Deus, Pai, não tem nenhum colchão sobrando lá em casa. Zaqueu, ele não se preocupou com isso. A alegria foi tanta de Zaqueu, que ele não se apegou nessas coisinhas. Muitas vezes, querido, nós não queremos que Jesus acesse a nossa casa por coisinhas que ainda temos que deixar, por coisinhas ainda que nos impede de nos aproximar de Jesus. O que está te impedindo de fato que Jesus entre de verdade na sua casa? O que tem impedido de fato que Jesus ele traga salvação dentro da tua casa? Ai, pastora, mas é tantas coisas que tem que precisa consertar. Não, queridas, quando Jesus se oferece para entrar, é Ele quem conserta as coisas, não é você não. É Ele que vai trazer transformação dentro da sua casa.
Você só precisa ter uma atitude de fé. Queira ver Jesus. E Jesus falou assim: olha, desce. Ou seja, te prostra, desce. Eu quero te conhecer. Eu não quero saber se tem alguma coisa errada na sua vida. Eu que vou consertar a tua casa, Zaqueu. Muitos cristãos, queridos, às vezes vêm até para a presença de Jesus, mas fica meio que deixando Jesus na porta. Meio que deixa Jesus na porta. Olha, Senhor, não entra agora não, porque eu vou consertar algumas coisinhas aqui ainda que estão pendentes. Sabe, Senhor, tem algumas coisas aqui que eu preciso consertar. Queridos, não deixe Jesus na porta. Deixe Jesus acessar a tua casa. Está na hora de nós cristãos deixar de Jesus de fato entrar dentro da nossa casa para que haja uma salvação completa. Se Zaqueu falasse lá naquela figueira: Jesus, não precisa o Senhor entrar na minha casa. Não precisa. Olha, eu só queria te ver e para mim já está o suficiente. Ele podia estar com muitas mazelas naquela cabeça dele. Falou assim: não, Senhor, se eu descer dessa árvore, essa multidão inteira vai me condenar. Essa multidão inteira vai me apedrejar, porque esse povo não gosta de mim. Eu tenho feito tanta coisa ruim para esse povo, cobrando impostos altos. Mas ele nem se preocupou com isso. Ele desceu. E a Bíblia diz que ele desceu com pressa. Sabe uma pessoa quando está com pressa? E ele desceu com muita pressa. Queira descer hoje, falando assim: Jesus, vem. Talvez você tenha frequentado esses cultos há muito tempo. Pastora, mas eu até aceitei Jesus já. Mas você deixou ele ter acesso à sua casa? Você deixou Jesus de fato ter acesso à sua vida? Jesus, ele quer ter acesso completo, querido. Ele não quer que você deixe ele lá na porta ou lá na sala. Senhor, fica aí. O Senhor só pode entrar até aí. Não. Olha só. Todos que viram a atitude dele, de Jesus, que disse que ia lá para a casa do Zaqueu, ficaram murmurando, dizendo: quem é esse que hospeda com um pecador? Até Jesus aqui foi... jogaram uma pedrinha. Como assim? Nós que estamos aqui, muitas vezes nós nos julgamos muito santos. Não, Jesus só vai na minha casa porque eu sou santo, santíssimo. Jesus só anda comigo porque eu sou santo dos santos. Deixa eu falar uma coisa para você, santo dos santos. Existe só um, santo dos santos, é o Senhor Jesus. Eu e você precisamos nos humilhar ao ponto de falar: Jesus, eu te quero todos os dias sobre a minha vida. Todos os dias na minha casa eu reconheço que eu sou pecador. E eu preciso que o Senhor todo dia entre na minha casa. Todos os dias, Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha casa. Queridos, Zaqueu, quando ele viu a atitude de Jesus, olha só o que a Bíblia diz que ele fez. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha a atitude que ele teve. E essa atitude que eu quero frisar nessa noite. Quando Jesus de fato entrar na nossa vida, nós temos que ter algumas atitudes. E essas atitudes precisam ser de mudanças. Eu não posso dizer que eu quero Jesus e continuar da mesma forma que eu andava antes. Olha só a atitude de Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só a atitude que ele teve. Ele reconheceu que ele estava fazendo coisa errada. Muitas vezes nós viemos à presença do Senhor, querido, e fazemos uma maquiagem, dizendo que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas, enquanto no secreto não está nada legal. Reconheça hoje diante do Senhor que precisamos de mudança. Ah, pastor, mas eu tenho 30 anos de crente. Não interessa. Você pode ter 1 ano, você pode ter 6 meses, você pode ter 30 anos de evangelho. Reconheça todos os dias que você é pecador e você precisa de Jesus. Você precisa da graça dele sobre a sua vida. Zaqueu, ele reconheceu, querido, que ele era um pecador. Olha assim, eu sou pecador. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir a metade. Olha só, querido. Ele falou assim: eu vou devolver
A metade dos meus bens, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Será que você tem reconhecido diante de Jesus as suas fragilidades? Será que nós temos colocado um espelho diante de nós mesmos e falando assim, olha, precisa de mudança. Você precisa mudar. Sabe, querido, todos os dias eu vou diante do meu espelho e eu olho para mim e eu falo assim, olha, Polly, tu precisa matar essa tua carne. Tu precisa matar esse teu eu. Porque o nosso eu, queridos, ele grita. O nosso eu quer ser legal, quer ser o bambambam. O nosso eu quer ser sempre superior aos outros. Sempre o nosso eu quer estar lá em cima. Zaqueu, queridos, a Bíblia diz que ele era um maioral ali. Ele podia muito bem chegar e falar assim, ó, sai, todo mundo de perto, sai. Porque eu tenho uma autoridade aqui, então eu vou ficar mais perto de Jesus. Não é assim que nós vimos na nossa sociedade hoje? Chega um governador, o que as pessoas fazem? Sai. Coloca o homem lá na frente. Sai. Deixa ele passar. É assim a nossa sociedade hoje. As pessoas querem honra, querem posições, querem status. Só que Zaqueu, ele reconheceu, queridos, que diante de Jesus não tem o grandão, não. Diante de Jesus nós temos que, diminuir até que possamos desaparecer, para que Ele cresça. Que possamos nessa noite, querido, reconhecer que nós precisamos de mudança urgente. Sabe, esse dia eu trouxe uma ministração aqui na igreja, e no final do culto eu vi alguns adolescentes tendo uma atitude aplausiva, de coisas que estava fazendo, que estava usando, e que não condizia com a palavra de Deus. Ele falou, pastora, eu parei de usar. Não estou mais fazendo isso. Isso é evangelho, queridos. Quando eu reconheço que o que eu estou fazendo não está agradando o coração de Deus. Zaqueu, ele reconheceu. Olha, Senhor, olhando para ti agora, o Senhor está me dando uma oportunidade única. Essa oportunidade aqui, queridos, não ia se repetir mais com Zaqueu. Há uns dias atrás, o pastor Sansão falou sobre as oportunidades que a gente não pode perder. Se uma oportunidade passar diante de você, agarre. Jesus está batendo, olha, te conserta hoje. Amanhã pode ser tarde. Reconheça hoje os teus pecados. Reconheça que você precisa de mudança. Essa oportunidade pode passar, queridos. Quarta-feira eu estava falando na célula. Semana passada, se eu não me engano, assaltaram, mataram, na verdade, 2 jovens amigos da minha irmã numa distribuidora. E há um mês atrás, a minha irmã lançou o apelo para ele ir na igreja com ela. Falou, olha, vamos para a igreja. Ele falou assim, olha, eu não estou bem, minha mulher me largou, está tudo indo de água abaixo. Ela falou assim, mas Jesus tem esperança para você. Ele falou assim, eu só vou se o teu irmão for. Meu irmão não é crente ainda, queridos. E nós clamamos muito pela vida dele. E o meu irmão não quis ir. E a minha irmã ficou insistindo, uns 2 dias. O que aconteceu? A oportunidade passou para ele. Mataram ele e o irmão dele. Quando eu digo para você que Deus ele dá oportunidade, você tem que segurar. É porque a oportunidade ela passa, queridos. Diante dos nossos olhos, Zaqueu, ele não deixou a oportunidade passar. Falou, o quê? Jesus, ele não vai ficar aqui nessa cidade alguns dias. Ele está de passagem. Então eu não posso perder essa oportunidade. A oportunidade de se consertar, querido, é hoje. É hoje. A oportunidade de você olhar para dentro de você e fazer uma autorreflexão. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso, Senhor Deus, destruir esse gigante que não está legal dentro de mim. Eu preciso, Senhor, desfazer esse velho homem. Sabe, querido, todos os dias o velho homem quer reinar nas nossas vidas. Todos os dias. Ele quer gritar mais alto. Ele quer falar para você, ó, chuta o pau da barraca. Todos os dias o eu está gritando aí dentro. Olha, acaba com isso. Faz diferente, sai fora. Mas Jesus está falando para você, reconheça que você precisa
da minha presença. Reconheça que você precisa que eu transforme de fato a sua vida. E foi isso que ele fez. Ele reconhece. Quando ele reconhece, olha o que a palavra de Deus diz no versos 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque ele reconheceu os pecados dele. Se de fato nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida, precisamos reconhecer os nossos pecados de estimação. Esses pecadozinhos que a gente dá outros nomes para ele. Sabe que a gente rotula nossos pecados, dizendo que isso não é pecado não. É o nada a ver, tudo é normal, pastora. Eita coisinha que faz a gente se dar mal. Muitas vezes a gente quer agarrar, não! E grita, solta esse pecado aí. Ele te pertence mais não. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, queridos. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Fala: Senhor, me ajuda. Porque se for por nós mesmos, querido, a gente não reconhece que nós somos errados. Nós não reconhecemos de forma nenhuma que somos errados, a não ser o Espírito Santo nos convencendo dos nossos erros. Sabe, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor e achamos que estamos certos, o Espírito Santo está lá, batendo, falando assim: olha, te conserta, isso está errado. Te conserta. Sabe por quê, querido? Muitas vezes os nossos familiares não são alcançados, porque existe pecado de estimação. Existem coisinhas que a gente está dando legalidade e não podemos ter acesso. Tira isso que está fazendo a tua vida travar. Abandona isso. Fala: Deus, eu quero viver uma vida diferente. Todos os dias nós temos ouvido a palavra do Senhor, queridos. E o Senhor está martelando e falando assim: olha, deixa o teu pecado, muda de vida. Viva uma vida de santidade. Querido, a palavra de Deus fala que Ele está às portas. Jesus está às portas. Mas só que nós nos apegamos tanto ao nosso pecado. Fala assim: não, eu prefiro perder minha família do que abandonar o pecado. Eu prefiro que não venha salvação para dentro da minha casa do que abandonar esse pecado. Porque é tão bom, é tão gostoso, ninguém sabe. Será que ninguém sabe? Jesus, Ele te olha, querido. A palavra de Deus fala que Ele contempla os bons e os maus. Ele pesa o nosso coração, queridos. Nós estamos em Santa Ceia, dia de Santa Ceia, dia de fazermos a reflexão. Será que aquilo que Jesus fez na cruz, será que não foi o suficiente? Será que não é o suficiente para a gente falar assim: olha, pecado, eu não te aceito mais na minha vida. Eu quero a salvação dentro da minha casa. É tão bom, querido, quando nós vemos um lar sadio, bem diante do Senhor. É tão maravilhoso poder vermos as nossas famílias caminhando no Evangelho de Cristo e elas são saudáveis conosco na casa do Pai. Não tem coisa melhor, queridos. O que é isso que tem te impedido de essa salvação vir completa dentro da tua casa? Talvez é seu marido, seu filho, sua irmã, sei lá quem for. Ajude essa pessoa a ter um encontro com Jesus. Deus, Ele nos dá a oportunidade de levar a salvação para dentro da nossa casa. Sabe quem é responsável por isso? É eu e você. É nós, como cristãos já, que vamos levar Jesus para dentro dos nossos lares. Zaqueu, ele fez isso. Ele se permitiu ter esse encontro com Jesus. Ele se permitiu e falou assim: olha, eu quero abandonar isso. Não adianta você ter dinheiro. Tem pessoas que se matam tanto trabalhando, e a infelicidade está ali dentro. Está ali. Reina e brinca dentro de casa. Queira ter esse momento com Deus. Queira ter esse encontro real com Jesus. Fala: Deus, eu tenho vindo para a tua casa há algum tempo. E eu ainda não tenho sentido para essa transformação dentro de mim. Queira hoje reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Fala: Pai, eu tenho vindo, mas eu tenho uns pecadinhos de estimação lá dentro de casa.
Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, minha mulher não sabe, meu esposo não sabe. Meu pastor nem se fala, nunca nem sonhou. Abandona isso, querido. Abandona. Jesus, ele quer salvar por completo. Jesus, ele quer trazer salvação de verdade. Está na hora de nós pararmos de brincar, de sermos cristãos, de simplesmente vir na igreja para cumprir um protocolo e ir para nossas casas e está tudo bem. Não está bem, queridos. Faça uma reflexão hoje. Fala, Jesus, tem umas coisinhas aqui, tá legal não. Eu sou brava, Senhor. Eu sou um siri na lata quando alguém pisa no meu pé. Senhor, eu não gosto quando as pessoas falam mal de mim. Ah, Deus, eu fico tão zangado, dá vontade de chegar lá e dar o pau da barraca. Você é assim? O velho homem então ainda está reinando. Sabe, queridos, hoje eu tive uma situação bem chata. Eu gosto muito de fazer as coisas na igreja assim e agradecer pela vida dos nossos pastores. Eu caí na besteira hoje. Eu fiz uma arte, como sempre eu faço, e soltei lá no grupo da igreja. E na igreja, querida, a gente tem que entender que existem muitas pessoas que estão dodói ainda. Tem pessoas que estão muito feridas ainda. E foi lá uma e puf, soltou uma palavra lá. Na hora eu fiquei assim, só dei um joiazinho assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que eu fiquei meio morocochô. Aquilo foi começando a me adoecer. E eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida, não. Eu não aceito. Senhor, se fulana está doente, essa pessoa não vai me adoecer, não. Fulana não tem poder sobre a minha vida de me adoecer. Mas muitas vezes a gente permite, sabe, queridos? Por algumas horinhas, eu comecei a querer ficar enferma. Sabe quando a gente começa a ficar gripada? E eu falei, não, Deus. Ninguém tem poder sobre a minha vida de me adoecer. Ninguém pode ter o poder sobre a tua vida, que de te adoecer. Você tem o poder de falar, não, eu não aceito isso sobre a minha vida. E foi o que eu fiz. Cheguei aqui na igreja, o Ney falou comigo ali, eu já caí de joelho ali chorando. Comecei a chorar, eu falei, Deus, limpa o meu coração. Eu não aceito, Pai, que pessoas firam a minha vida. Eu não aceito, Pai. E eu falei, sabe o que muitas vezes acontece, querido? Essas pessoas que estavam ali, falando de Zaqueu, que ele era um pecador, que era isso, que era aquilo, ele podia muito bem deixar aquilo entrar no coração dele. Mas o que ele fez, Ele tampou os ouvidos dele e falou assim, eu não vou olhar para esse povo tribuloso, não. Vou olhar para Jesus, Jesus está diante de mim. É Ele que vai mudar a minha história. E foi o que eu fiz hoje. Falei, Deus, não. Ninguém vai frustrar minha vida, não. Que? Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu preciso ter paz de espírito, queridos. As pessoas podiam tirar a paz de Zaqueu aqui naquele momento. Ele falou assim, não, Senhor, não precisa mais, não. Precisa, não pode ir para a casa de outro, sabe? Pode ficar na casa de outro. Que? Eu não posso desperdiçar a oportunidade que está diante de mim, queridos. Eu preciso falar, Jesus, tu quer? Então vem, agora. Eu te levo nem que seja nas minhas costas. Mas lá dentro da minha casa você vai ficar. E foi o que eu fiz, queridos. Eu não deixei mais aquela coisinha assim, sabe? Tirar minha paz de espírito. Aquilo estava me deixando ferida. Eu falei, eu não aceito. Pessoas feridas ferem, queridos. Você tem que ter muito cuidado com isso. Não deixa pessoas feridas te ferir. Cria um bloqueio contra essas pessoas. Fala, olha, aqui não. Aqui entra só o amor de Jesus. Faça como Zaqueu. Tenha uma atitude de fé. Fala, eu vou fazer diferente. Vem, Jesus. Pode vir para dentro da minha casa. Vem. Quando Jesus entra, querido, a transformação, não só na vida de Zaqueu, mas a família dele toda é salva. Olha só, hoje houve salvação nesta casa. Jesus, já pensou, Jesus falou assim, Zaqueu, se tu se firmar aí, sabe, quem sabe eu vou pensar que vai ter salvação na tua casa. Ele falou, não,
A atitude dele fez uma transformação geral no ambiente onde ele levou Jesus. E é isso que Jesus faz quando nós colocamos ele na nossa casa. Ele traz salvação para dentro da nossa casa. Deixe Jesus entrar de fato lá na tua casa hoje. Olha só, eu quero concluir com isso. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, depois ele fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar eu e você. Nós estávamos perdidos lá das trevas. Nós estamos aqui. E Ele quer trazer salvação, queridos. Somos filhos de Deus. E Ele quer que eu e você esteja com o coração assim, ó, aberto para recebê-lo. A salvação, ela está aqui. Você vai querer levar de fato Jesus para dentro da tua casa, tirar esses pecados de estimação e falar: Senhor, eu estou sendo um cristão relapso. Eu estou sendo um cristão meia boca. Eu estou sendo um cristão mais ou menos. Eu estou sendo um cristão assim, ó, que faz mais torto do que certo. Mas hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero tomar uma vida de conserto contigo. Você tem essa oportunidade, querido. Se você quer de fato essa oportunidade, eu quero te chamar aqui à frente. Você que de fato reconhece que você é pecador, fala: Senhor, eu não tenho feito coisas legais, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu reconheço que o Senhor um dia morreu naquela cruz por mim. E essa salvação, querido, é para mim e para você. Abra teu coração, não deixa a dureza. Isso não é vergonhoso. É vergonhoso você continuar com teus pecadinhos de estimação. Aquele pecadinho que você já acha que nem é pecado mais. Isso aqui não é pecado. Desobedecer minha mãe, isso não é pecado. É pecado, queridos. Quando você desonra uma liderança, quando você não faz aquilo que é para fazer, você está desonrando ao Senhor. Reconheça nessa noite que você precisa de perdão, para que a salvação de fato entre na tua família, na vida dos teus amigos. Quero que você saia do seu lugar. Você que reconhece que precisa de Jesus. Você que fala: Senhor, eu tenho caminhado. Eu tenho ido até na tua direção. Mas hoje eu quero ser de fato alcançado pela tua misericórdia, pela tua graça. E eu quero, Pai, de fato que essa salvação exista dentro da minha casa. Eu quero sim, Pai, que os meus filhos, que a minha família esteja assim, Pai, diante do teu altar te servindo. E não se importe, querido, com aquele que vai te observar, com aquele que vai te julgar e vai falar que você é pecador. Não se importe com isso. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É Ele que vai trazer salvação de fato na sua vida. Enquanto o louvor adora o Senhor Jesus, você tem essa oportunidade de sair do seu lugar.